Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o nosso primeiro desse ano de 2022. Lembrando que estamos ao vivo aqui para toda Rio Preto e nossa micro-região, e também estamos ao vivo pela TV Câmara, né? E também pelas redes sociais. Estamos lá no Facebook e também no YouTube, e você pode participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para os nossos canais. Temos aí o nosso WhatsApp, anote aí, é o 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, você pode entrar em contato com a gente, 32147766. Nesse primeiro programa de 2022, vamos abordar temas ligados à saúde aí que tem dominado o debate público, né? Primeiro a polêmica em torno da vacinação de crianças contra a Covid-19 anos e o surto de gripe que está lotando as unidades de saúde do município, além do registro dos primeiros casos da variante Omicron aqui na nossa cidade. E vamos abordar também a proposta da reforma da Previdência Municipal, que está em gestação na Rio Preto Prev. Mas para começar esse programa, vamos falar de vacinação, porque 20 dias depois da aprovação pela Anvisa, o Ministério da Saúde ainda não liberou a vacinação contra a Covid das crianças entre 5 e 11 anos, que já vem sendo feito aí em diversos países com sucesso, como Estados Unidos, Portugal, França e Israel. E antes de autorizar a vacinação, o Ministério da Saúde promoveu uma consulta pública e realiza hoje uma audiência pública para debater esse tema. Mas sobre isso nós vamos conversar agora com a doutora Bianca Noleto Aires Guimarães, ela que é membro do Conselho Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. A doutora Bianca que está aqui no Zoom comigo, eu já quero agradecer a participação dela e já começar perguntando, doutora, qual a posição da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e também se há algum risco da vacinação de crianças menores de 11 anos. Obrigado, doutora. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando desse tema tão importante, tão atual. E sim, a ASBA, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ela é totalmente favorável à liberação, ao início imediato da vacinação contra a Covid, com a vacina Pfizer. Está acontecendo agora, nesse momento, essa consulta pública, que a ASBA entende que não cabe, porque a indicação ela não deve ser uma questão de opinião pessoal, ela é mais uma estratégia de saúde pública, né? E que baseada na opinião de diversos especialistas, de centros regulatórios de vigilância sanitária, que já ocorreu aqui no Brasil pela Anvisa, que está sendo estudada também por todas as sociedades médicas, tanto a Sociedade Brasileira de Imunizações, quanto a Sociedade Brasileira de Infectologia, de Pediatria, todas elas têm essa posição favorável quanto ao início imediato da vacinação. Eu acho que o benefício já está mais do que evidenciado, também por outros países, né, pelos Estados Unidos, pela Europa, Reino Unido, Austrália, Portugal, como você falou, outros países já iniciaram com boa resposta. Os índices de evento, de reação são muito baixos. Tem um dado de uma estatística de 0,5 casos a cada 100 mil. Nos Estados Unidos já tem mais de 5 milhões de crianças vacinadas. E as estatísticas realmente mostram que as reações têm um índice muito baixo, tá? Então, 97% das reações nos Estados Unidos pelo CDC, que é onde a gente tem maior número de dados, mostram que 97% das reações não foram graves, das poucas reações que tiveram não foram graves. Então, assim, a gente está com uma expectativa muito boa dessa vacina trazer um benefício não só em diminuir os casos de morte e complicações do Covid em crianças, porque que existem, né, que de alguma forma eles não são bem valorizados, porque muitas vezes a gente olha a proporção e pensa, mas em criança não é tão grave quanto em adulto, mas acontece. Então a gente teve óbitos em crianças. E então é importante a gente pensar que o benefício da vacinação nessa faixa etária vai ser tanto de proteger as nossas crianças,
quanto também de diminuir a transmissibilidade, né? Sem dúvida. Inclusive, tem um levantamento feito pela ASBAI, pela sua associação, que mostra que 1.207 crianças, adolescentes menores de 18 anos morreram de Covid em 2020, né? Sendo que 71 com menos de 5 anos. Doutora, o Brasil sempre foi referência em vacinação, Plano Nacional de Imunização. Por que hoje essa polêmica? Da onde surgiu isso? Eu acho que é uma polêmica em relação à vacina Covid em si, né? Porque o Brasil, a gente até tem um histórico assim positivo em relação à adesão a diversas campanhas de vacinação, né? Então, mas eu acho que por ter sido uma vacina de início mais rápido, de pesquisas, né, que houve um aceleramento, né, de várias formas, né, da pesquisa, isso tudo infelizmente assustou, mas acho que está na hora do público ouvir, né, nós médicos que estudamos sobre o assunto, ouvir as entidades regulatórias, ouvir e confiar, né? A gente tem que confiar nos nossos profissionais, nos nossos cientistas que estão aí de fato indicando, mostrando, e não só isso, os números eles mostram essa segurança, né? Então o Brasil não vai ser o primeiro a vacinar. Então assim, eu acho que tem que haver a gente tem que deixar de lado, né, o que o vizinho fala, o que o amigo fala e tentar buscar fontes mais confiáveis, né? O que a mensagem do WhatsApp fala. Então, para deixar claro, há algum risco de uma criança tomar a vacina da Covid, principalmente a da Pfizer? Então, o risco, na verdade, a gente na medicina, na saúde, tudo é uma questão de risco-benefício, né? O risco de você, da criança, ter Covid, morrer de Covid, é 10 mil a 20 mil vezes maior que o risco de uma criança ter reação à vacina. Então, a gente tem que pensar por aí, que o risco da doença, da complicação da doença, é muito maior do que o risco de se ter uma reação. Tá? Então, assim, ela tem se demonstrado ser tão segura quanto as outras vacinas. Existem casos relatados de reação? Existem, né? Mas muitos desses casos, às vezes, que são notificados, quando eles vão ser avaliados a fundo, você percebe que nem tem tanto uma comprovação, um padrão mesmo de evento pós-vacinal. Mas teve, sim, casos relatados de miocardite, mas esses casos são muito raros. Não teve nenhum caso até o momento de anafilaxia na faixa etária pediátrica. Então, assim, tem se demonstrado bastante seguro, assim como as outras vacinas. Ou seja... Isso que é importante, essa que é a mensagem importante, que o risco de você adoecer, da criança adoecer, da criança morrer, né, tem uma complicação que a gente chama de SIMP, que é uma síndrome multi-inflamatória, que pode levar ao óbito, né, que é mais comum em criança, que é uma síndrome comum de criança em relação à inflamação sistêmica contra o vírus, pós o vírus. Então, assim, existem complicações sim em criança. Então, a gente tem que pensar por aí, que o risco de adoecer e de falecer é maior do que mil vezes, como eu te falei, 10, 20 mil vezes maior do que o risco de ter alguma reação. Sem dúvida. Inclusive, a gente acabou de receber uma nota aqui bastante dura da Associação Médica Brasileira, entidade da qual a sua entidade faz parte, uma nota bastante dura, né? Dizendo que esse atraso é um desserviço do ponto de vista humano, que o Brasil perde tempo na luta contra a Covid, expõe as gerações a riscos e gera insegurança entre os cidadãos. Isso em virtude de uma polêmica infundada, negacionista à ciência e irresponsável socialmente. Aproveitando esse gancho, como a senhora disse no começo, caberia uma audiência pública para debater se vacina deve ser aplicada ou não? Vão ouvir quem nessa audiência pública? Pois é, a associação, as associações médicas não... A gente acredita que não cabe essa consulta pública, porque ela é uma decisão que parte de cientistas, né, de uma estratégia pública de epidemiologia, então não cabe essa consulta pública. Não é uma questão de opinião, né, doutora? Isso. Doutora, eu estou recebendo uma pergunta aqui no WhatsApp. A senhora falou em... A senhora falou uma reação que pode dar e estão me perguntando
O que seria anafilático, é isso? Anafilaxia? Anafilaxia é uma reação alérgica grave. Anafilaxia é uma reação alérgica quando tem um acometimento de mais de um órgão. Uhum. Né? E aí tem um risco maior de falecer. E essa anafilaxia ela existe para qualquer vacina. O risco de anafilaxia para qualquer vacina é de 1 para 1 milhão. Então, assim, é uma reação muito, muito rara mesmo. Mas que pode acontecer como qualquer remédio que você tome, você pode ter uma reação anafilática. Eu só falei isso porque quando perguntam quais são as reações que podem ter mais graves, né? Que seria aí essa, tem mas essa, mas que não teve nem relato até o momento. É um caso criança, extremo, tá? né? É um caso extremo. Isso. Né? Doutora, a questão que a gente tem também recebido tem visto muito por aí, todo mundo que está tomando a vacina está contaminando, ou seja, a vacina não adianta nada. Queria que a senhora falasse sobre isso. A verdade, nenhuma vacina é 100% eficaz, nenhuma, tá? Nem a vacina de gripe, nem a vacina de pólio, nem a vacina de hepatite. O que importa é que, assim, o benefício que seja de 50% já é válido, né? A gente sabe que é mais, que é 90%, 80%. Então, assim, esse número não é o mais importante, porque o benefício, se já proteger 1, se já proteger 2, se você já tiver... não que você esteja totalmente protegido, mas se você estiver de uma forma menos grave, né? Eu acho que aí já valeu a pena, ela já trouxe seu benefício. Exato, é só ver o número... E a vacina, e os números da vacina são de alta eficácia. Sim, é só ver o número de mortes, né, doutora, que a gente caiu drasticamente aí. Isso. Tá certo, gente. Tá aí, então, a doutora Bianca Noleto Aires Guimarães, membro do Conselho Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, falando sobre a segurança da vacina para crianças entre 5 e 11 anos. Só para terminar, doutora, a senhora já deixou claro a segurança dos 5 aos 11 anos. E antes disso, há alguma previsão de se vacinar crianças menores de 5 anos? Olha, agora é difícil falar numa previsão, mas a tendência com o tempo, sim, né? Já tem alguns estudos acontecendo, mas ainda não em fase de liberação. Mas a gente vai chegar lá. É importante, porque, como você viu, tem casos de óbitos também, né? Menores de 2 anos, que são uma população mais sensível, né? Digamos assim. Pois é, mais suscetível. Segundo o levantamento aí da Associação Brasileira de Alergia, 150 crianças com menos de um mês perderam a vida para a Covid, né? Mas a gente vai ter que seguir aí, tem que esperar, né, os próximos estudos, as próximas demonstrações de segurança, mas assim, tudo demonstra, né, parece sugerir que vai ser liberado aí mais para frente, sim. Aproveitando a participação da senhora, rapidinho, que a gente está com o tempo estourando aqui, essa variante Omicron, a senhora acha que ela representa um perigo? Ou para quem está com o ciclo completo da vacina, pode ficar tranquilo, claro, tomando os devidos cuidados de sempre? Sim, é importante manter todos o cuidado, né, que ainda existe, que ainda é recomendado, de usar máscara, de se manter o isolamento quando está com sintomas. Mas essa variante, ela parece, né, ser menos grave, né, tem trazido menos taxas de hospitalização. E a única coisa que pode mudar isso é a vacinação, né? Ela veio, né, começou a ela estar mais intensa em países que têm um índice de vacinação menor. Então, assim, não há dúvida de que a vacinação é que vai prevenir a disseminação desse Omicron e que vai prevenir também a disseminação de outras variantes que podem ainda ocorrer. Tá certo. Doutora Bianca, muito obrigado pela sua entrevista. Nada. Aí, viu? Muito obrigado. Tá aí, então, gente? Eu que agradeço a oportunidade. Estamos à disposição. Está aí a doutora Bianca, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ela que é membro do Conselho Científico da entidade, falando aí, então, da necessidade de vacinação dos menores, né, as crianças de 5 a 11 anos. Como ela disse, esse tema está sendo debatido nesse momento lá em Brasília, numa audiência pública convocada aí pelo Ministério da Saúde, porque segundo o ministro Queiroga, ele quer ouvir a opinião das pessoas sobre isso como se fosse uma
questão de opinião, vacinar ou não vacinar as crianças e deixá-las expostas ao risco. Bom, seguindo falando de doença respiratória, gente, Rio Preto vive um surto de gripe, como a gente tem acompanhado aí, causado pelo vírus influenza, que está lotando as unidades de saúde. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso com um representante da Secretaria de Saúde de Rio Preto, porque além dos casos de Covid que tem caído, mas continuam sendo registrados, esse surto de gripe está atingindo o país inteiro, que é causado pelo vírus influenza. Então, daqui a pouquinho, depois do comercial, a gente fala com o Dr. André Baitello sobre essa situação, como é que a saúde está se preparando para isso, porque, inclusive, as unidades de saúde estão com o atendimento esgotado aí. Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente fala sobre esse surto de gripe em Rio Preto. Seu voto tem superpoderes. Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença. A Turma da Democracia em... Conviver em harmonia com as diferenças faz parte da democracia. Uma das maiores belezas da democracia é a convivência harmônica entre pessoas completamente diferentes. Faça a sua parte. Democracia é todo dia. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na lei orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores. Enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a lei orgânica do seu município. As eleições 2020 vêm aí. Quem te representa? Ok, pessoal, estamos de volta e, como eu disse, a gente ia falar aí sobre o surto de gripe que está assolando o Rio Preto, mas infelizmente tivemos um probleminha de conexão com o assessor especial da Secretaria de Saúde, o André Baitello, mas daqui a pouquinho a gente tenta contato novamente com ele. Vamos falar de peso no bolso, porque 2022 começou pesando mais no bolso do Rio Pretense, né? Já no dia 1º de janeiro, o prefeito Edinho Araújo autorizou reajuste nas tarifas de ônibus. Vamos conferir como é que ficam os novos valores com a repórter Mariana Dyer. A tarifa do transporte coletivo em Rio Preto foi reajustada e os novos valores já estão em vigor. Para pagamentos em dinheiro e vale-transporte, o novo valor da tarifa é de R$ 4,10. Para usuários com cartão do transporte coletivo, a tarifa é de R$ 3,70. A tarifa para os estudantes continua a mesma, R$ 1. De acordo com a Prefeitura de Rio Preto, o último reajuste foi em janeiro de 2020. Em 2021, o valor foi mantido para minimizar os efeitos econômicos da pandemia de coronavírus para os usuários do sistema. Mariana Dyer para a TV Câmara.
Bom, gente, tá aí. Então, lembrando que o aumento do ônibus não deve ser o único nesse começo de ano, né? Planos de saúde devem reajustar em média 12% as mensalidades. O IPVA vai subir em média 22%, né? Com a valorização de carros usados, e teremos ainda o IPTU, que o prefeito está fazendo mistério se vai dar o aumento por decreto depois de a Câmara rejeitar os 12%. Isso sem contar mensalidades escolares, material escolar, supermercado e todo o resto. É isso aí. Bom, vamos mudar de assunto, porque no apagar das luzes aí do ano passado, de 2021, circulou entre servidores e pessoas ligadas à Rio Preto Prev a minuta do projeto de lei complementar que pretende promover uma nova reforma da Previdência no município. Seria o complemento da primeira reforma de 2018, que aumentou de 11% para 14% a contribuição previdenciária de servidores. E a nova proposta parece ser ainda mais radical, aumenta para 65 anos a aposentadoria de homens servidores e 62 anos a das mulheres servidoras, seguindo assim a reforma nacional da Previdência, iniciada no governo Temer e consolidada no governo Bolsonaro. Mas sobre isso, para entender direitinho essa reforma, a gente vai conversar agora com o representante dos servidores no Conselho da Rio Preto Prev, o Carlos Henrique de Oliveira. O Carlos está aqui no estúdio comigo. E vamos lá, Carlos, obrigado por participar aqui com a gente. Explica para a gente o que vai mudar se essa minuta apresentada previamente aí pela Rio Preto Prev for apresentada e aprovada aqui pela Câmara. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Olha só, mais importante do que nós falarmos aqui sobre as novas regras, e essas mudanças elas vão de fato mexer com o servidor público, vão mexer com a sua vida profissional. É importante que a gente localize bem, né, a situação da Rio Preto Prev, né? E isso, no decorrer aqui dessa nossa entrevista, eu espero esclarecer. Mas olha só o que vai acontecer caso essa reforma seja aprovada. O servidor público vai passar a contribuir por mais 5 anos, né? Isso porque a idade mínima de aposentadoria está sendo aumentada em 5 anos, né? Evidentemente, esse aumento é para que o servidor contribua mais, né? Além disso, o servidor, ao se aposentar, ele vai ter uma redução no valor do que ele recebe como salário na ativa. Por que isso? Porque pela nova regra, né, será o cálculo da aposentadoria, do valor da aposentadoria, será feito pela média aritmética de todas, absolutamente todas as contribuições. Além disso, a pensão por morte vai ser cortada pela metade, né? E uma coisa que eu considero uma atitude, uma iniciativa da administração municipal que eu considero monstruosa. Pelo que está na minuta do projeto de lei, o servidor aposentado e pensionista, ele terá a incidência dos 14%, que é a sua contribuição previdenciária, não sobre aquilo que é o teto do INSS, que nesse ano está previsto que vai ser em torno de R$ 7.200, né? Hoje o servidor aposentado e pensionista, ele contribui com a Previdência com 14% do que ele ganha acima, né, do teto do INSS. Pelo que está proposto, ele passará a contribuir com 14% no que ele recebe acima do salário mínimo, que vai para
R$ 1.200, se eu não me engano agora, né? Ou seja, né, é aquele servidor que trabalhou, contribuiu, chega na aposentadoria, tem gastos, né, com remédio, com uma série de coisas, vai ter uma redução drástica no valor da sua aposentadoria. Paralelo a isso, olha que legal, a prefeitura, né, que é obrigada, por conta do déficit atuarial, ou rombo, como é mais conhecido, é obrigada a fazer uma contribuição extra, né, que para o ano de agora está previsto em 21%, com essa medida reduz a sua contribuição para 13,7%. Ou seja, do ponto de vista da vida funcional, o que vai acontecer? Os servidores terão restrições no recebimento, né, dos seus direitos e, por outro lado, né, a prefeitura vai reduzir a sua obrigação com a Rio Preto Prev. Carlos, e essa situação ela foi debatida já no Conselho da Rio Preto Prev? Qual é o grau de amadurecimento dessa proposta? Não, ela foi apresentada, não é? Na última reunião que nós tivemos do Conselho Municipal, né, há poucos dias do Natal, nos foi apresentado a proposta, a minuta do projeto de lei, mas não foi objeto de debate. Acredito que seja agora na reunião de janeiro e, posteriormente, deverá vir para a Câmara Municipal. Em sua defesa, o governo sempre alega que ele é obrigado a seguir a reforma do governo federal. É isso mesmo? Ele pode perder aquele certificado previdenciário, enfim, aquela série de consequências, ou o governo poderia não fazer essa alteração? Me parece que o obrigatório era o aumento das alíquotas de contribuição, é isso? Exatamente. Ou essa é obrigatória também? Não, exatamente. Olha, o parâmetro aí é a emenda constitucional 103 de 2019, não é? Esse é o parâmetro, é o que está escrito lá. E aí, devo dizer, né, infelizmente para a administração e para a gestão da Rio Preto Prev, em lugar nenhum está escrito que os municípios são obrigados, né? O que está escrito na emenda constitucional é que, enquanto não for feita essa reforma, não é, fica valendo as regras atuais. É isso que está escrito nessa emenda. Mas é muito cômodo, eu entendo, né? Na ausência de argumentos, né, o que se usa é exatamente isso, né? Dizer, olha, está escrito na lei. Como é um tema complexo, com uma legislação bastante robusta, né? Mas, infelizmente, para os autores dessa proposta, isso não está escrito, né? O que nós temos, como eu disse, é uma vacância, né? Em havendo a decisão do Executivo e, posteriormente, do Legislativo, vai se fazer a reforma. Não havendo, fica valendo as regras atuais. Uma pergunta que todos os milhares de servidores que já estão na ativa atualmente devem se fazer é: essa regra, uma vez aprovada, ela vale para novos servidores ou ela já vale para os servidores que estão na ativa? Veja, vai valer para os servidores da ativa, né? Por que eu digo isso? Porque a regra de transição, o que é proposto como transição, só é vantajoso para quem está há poucos meses de se aposentar, não é? É proposto uma possibilidade de uma regra de transição por pontos e outra com um pedágio, não é? Por pontos, você precisa somar 99 pontos com idade mínima e tempo de contribuição. Se você já tem, né, isso, você já se aposenta, né? Aliás, com menos do que isso, né? Hoje, para você se aposentar, é 60 anos de idade e 35. Dá 95 pontos a somatória, não é?
Então, não é vantagem nenhuma para quem está na ativa. E a segunda é pelo pedágio, né? Ou seja, o tempo que falta de contribuição para você se aposentar, tendo 60 anos de idade, você conta em dobro, né? Então, se falta para você 10 anos, né, é muito melhor você usar a regra, né, que vai ser modificada para todos os servidores do que trabalhar 20 anos. Né? Então, o pedágio, o que existe de pedágio e de pontos, que são as possibilidades de transição, é para quem tem alguns meses para se aposentar. O restante, né, vai ser pego pelas novas regras. Ou seja, para ficar claro, o servidor hoje, homem, no caso, para se aposentar, ele precisa ter 35 anos de contribuição, sendo 20 no serviço público e 65 anos de idade, e 30 para a mulher, 20 no serviço público, 20 anos de serviço, 30 de contribuição e 62 anos, é isso? Veja, hoje é 60, né? A idade mínima para o homem, né? E 35 de contribuição, né? Para a mulher é 57 e 30 anos de contribuição, né? E isso vai ser elevado em 5 anos, né? 5 anos na idade mínima. Consequentemente, né? Quem está trabalhando atualmente, vai contribuir por mais 5 anos. Essa é a lógica, né, da reforma. Perfeito. Essa situação da Rio Preto Prev, hoje você falou do rombo, parece que o rombo é em torno de R$1,5 bilhão de reais, aí, que seria o déficit atuarial, né? E que seria o cálculo, o prejuízo, aí, o valor do rombo, caso todas as aposentadorias tivessem de ser pagas hoje. Por que essa situação, Carlos, considerando que a Rio Preto Prev é uma previdência municipal relativamente nova, deve ter 20 anos, se eu não me engano? Veja, a Rio Preto Prev ela foi criada há 20 anos, né, pela Lei Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, com o objetivo de garantir a solvência do plano de benefícios. Traduzindo, Rio Preto Prev foi criada para garantir o pagamento da aposentadoria e pensão dos servidores municipais. E, infelizmente, durante esses 20 anos, os sucessivos prefeitos, incluso o atual, evidentemente, usou de um modelo que nós podemos chamar de não previdência, né? Qual o resultado desse modelo que foi usado na Rio Preto Prev? O rombo que nós temos, né? Ou também déficit atuarial, para quem gosta do linguajar técnico, né? Que está na casa de 1,8 bilhão. 1,8 bilhão, né? Quase um orçamento do município, né? Exato, né? E nós temos outros indicadores, né? Por exemplo, o primeiro semestre desse ano, a Rio Preto Prev fechou com déficit no saldo previdenciário. O que eu estou querendo dizer? O que ela arrecadou foi 3,6 milhões de reais menor do que ela gastou. É? Ou seja, já se paga mais aposentadoria do que recebe contribuição. Isso. E tem também um indicador que é utilizado e disponibilizado pela Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, né? O antigo Ministério da Previdência, hoje Secretaria, criou por lei, né, indicadores para que se pudesse monitorar, se pudesse acompanhar o desenvolvimento dos regimes próprios, né?
No caso de Rio Preto, nós temos vários indicadores, eu vou selecionar aquele indicador que é da maior importância para esse debate, né, sobre Previdência, que é o indicador de acumulação de recursos. Esse indicador, ele fala o quê? Ele transmite para as pessoas, para os interessados, uma leitura da situação, da possibilidade de se acumular recurso para pagamento futuro das aposentadorias. E no caso da Rio Preto Prev, esse indicador é próximo de zero. Só para fazer aqui uma analogia a uma figura de um carro, esse indicador seria o medidor de combustível, né? Ou seja, se você tem um carro, está dirigindo e você quer andar um pouco mais, você vai olhar no medidor de combustível, né? Se ele estiver próximo do zero, você sabe que você não vai longe. E é isso que acontece na Rio Preto Prev. Esse indicador de acumulação de recursos, ele indica que a Rio Preto Prev não terá recursos para pagar os seus aposentados, né? Essa é a situação da Rio Preto Prev. Agora veja, essa situação, ela não é obra do acaso. Essa situação, ela foi deliberadamente criada pelos sucessivos prefeitos, né? Para quê? Para se justificar, inclusive, nesse momento, a reforma da Previdência. Eu me lembro, teve uma audiência recente na Câmara, quando, acho que foi a discussão, os projetos de alienação das áreas, né, que foram repassadas, ou que seriam repassadas para Rio Preto Prev. E lá foi dito, se eu não me engano, pelo superintendente Jair Moretti, que a gente está se preocupando agora com um problema que não se sabe se vai acontecer daqui 40 anos. E eles agora justificam que essa reforma da Previdência é para tentar solucionar esse problema a longo prazo. Se não for feita a reforma, o que deveria ser feito? Olha, primeiro a gente precisa entender o seguinte, né? O que para nós servidores é o central, né? Foi criada uma situação, né, para se culpabilizar o servidor e, culpabilizando o servidor, justificar, né, que se jogue nas costas do trabalhador da prefeitura todo o ônus, né, por erros, por negligências administrativas do passado. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro, servidores públicos sempre pagaram sua previdência, não é? Lá no passado, e aí para não usar Como que era antes da Rio Preto Prev, Carlos? 2001 ela foi criada. Como era antes? Então, eu para não usar um exemplo genérico, me permita usar o meu próprio. Eu entrei na prefeitura em 88, né, em 1988, e já vinha descontado um valor que no Olerite correspondia ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Esse Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, o IPESP, foi um convênio feito no início da década de 60. Né? Então, os servidores municipais contribuíam com o IPESP, que era um convênio. Em 1998, com a primeira reforma da Previdência, né? E com a emenda constitucional número 20, ficou proibido os convênios. O que a prefeitura fez? Né? Ingressou na justiça e pediu a devolução desse dinheiro, na medida que o convênio tinha acabado. Pois bem, a justiça deu ganho de causa. Aliás, demorou uns 20 anos para isso. Demorou muito tempo, mas a justiça deu ganho de causa. Esse dinheiro já veio para Rio Preto Prev, você sabe, Carlos? Olha... já foi executada aí a ação? Não, ainda não foi executado, mas veja... É em torno de uns Câmara 500 Municipal, milhões de reais aí, né, esse valor. Valor atual está em torno de 235 milhões, em valores atuais, né? Mas em 2017, o prefeito enviou para a Câmara e a Câmara aprovou a Lei Complementar 545, né?
que autorizou a transferência desse recurso que estava na prefeitura para Rio Preto Prev. Então, os servidores sempre contribuíram com a Rio Preto, com a sua previdência. Ah, não foi direto na Rio Preto Prev, pode ser, mas nós contribuímos, né? Então, é uma falácia dizer que os servidores não contribuíram, né? E veja, essa situação, né, ela foi se agravando ao longo do tempo. E a sua pergunta inicial, ela é muito interessante porque ela exemplifica exatamente o que vem acontecendo. Qual é o modelo de gestão, né? A prefeitura aportou, mandou para Rio Preto Prev e transferiu imóveis, né? Veja, a Rio Preto Prev ela está virando uma imobiliária, né? Porque parte dos seus ativos, uma boa parcela dos seus ativos, são terrenos. Ah, mas tem um terreno muito interessante que é onde era a garagem municipal, que fica quase em frente o HB. Esse terreno é interessante. Mas junto a esse terreno, vem 5 terrenos que são da periferia, que ninguém quer. Não é? Esse é o modelo, né? Ou seja, a Prefeitura Municipal se recusando a cumprir aquilo que é a sua obrigação, que é fazer aporte financeiro significativo para Rio Preto Preto. Que inclusive foi aprovado na gestão Valdomiro, que a Prefeitura deveria fazer aportes financeiros, né, em dinheiro, mas tem usado essa estratégia das áreas. Bom, é isso aí, gente. Está aí o Carlos Henrique de Oliveira, conselheiro da Rio Preto Prev, tentando explicar um pouquinho para os servidores. Essa minuta ainda vai ser muito debatido aqui na Câmara mesmo. O presidente Pedro Roberto já disse que esse projeto vai ser muito debatido, está só no começo, em gestação, como eu disse, mas o Carlos aí, a gente já está adiantando esse debate. Carlos, quero te agradecer e deixar aí para você encerrar, falar o que você quiser. Não, veja, é de fundamental importância que se debata a política pública de previdência municipal, né? Pelo menos por um motivo, né? Se não porque irá trazer prejuízo ao servidor público, ativo e inativo, porque em algum momento essa política, esse modelo de não previdência adotado hoje, ele não vai dar certo. E aí, lá na frente, o município vai ser chamado a pegar recursos da saúde, da educação, da segurança e transferir para pagamento dos aposentados da Prefeitura de Rio Preto, não é? Então, é de fundamental importância que a gente debata, entenda a origem do problema. E, pelo amor de Deus, eu insisto, né, esse problema não foi criado pelos servidores municipais e eles já pagam muito por isso. Né? Tá certo, gente. Tá, então, Carlos Henrique de Oliveira, a quem eu agradeço. Esse é o primeiro de muitos debates que certamente faremos sobre esse assunto. Obrigado, Carlos. Bom, vamos seguir falando, então. Eu disse que a gente ia voltar a se conectar aí com o assessor especial da saúde, o doutor André Baitello, porque Rio Preto vive um surto de gripe causado aí, possivelmente pelo vírus influenza. Isso tem se repetido país afora e está lotando as unidades de saúde. E, além disso, Rio Preto registrou ontem os primeiros casos da variante Omicron do coronavírus, que também tem batido recordes de infecção mundo afora. Vamos então agora falar com o assessor especial da saúde, doutor André Baitello, saber o que está acontecendo nessa questão da gripe. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Alexandre, tudo bem? Ah, legal, doutor, obrigado por nos atender aí. Tivemos um probleminha na primeira conexão, mas vamos lá. Doutor, o que é esse surto de gripe? Está atingindo quem? E o que as pessoas devem fazer? Qual a recomendação da saúde? Olha, nós estamos realmente atravessando um aumento do número de casos de síndromes gripais e também alguns casos, a minoria evoluindo para quadros mais graves de síndrome respiratória. E isso é devido a casos
de gripe pela influenza, também outros vírus respiratórios, atingindo tanto a população adulta quanto a população pediátrica, né? E na população pediátrica predomina esses outros vírus respiratórios, vírus sincicial, vírus adenovírus e outros vírus aí que atingem essa população. E também observamos um aumento do número de casos de Covid, ainda pequeno, mas vem aumentando, e tivemos, então, essa notícia, então, de que parte desse aumento do Covid é devido à variante Omicron, que já atinge, então, a nossa população. Doutor, e nesse caso da gripe, por exemplo, qual que é a recomendação às pessoas em casos leves? Parece que a saúde disponibilizou um recurso de telemedicina, um telefone, para evitar que as pessoas às vezes estão só com uma tosse ali, para evitar que vá a um posto de saúde e aí sim talvez possa contrair algo mais grave, é isso? As pessoas que apresentam sintomas leves, como dor de garganta, coriza, dor no corpo, tosse seca, podem evitar de ir à unidade, vão receber o atendimento via telemedicina, né? O médico segue um protocolo e vai receber o atestado, a receita, e evita de ir na unidade. Isso é uma orientação que a gente vem passando. É lógico, se a pessoa quiser ir na unidade, pode ir, mas realmente elas estão superlotadas e seria interessante evitar essa ida na unidade para os casos leves. Já para as pessoas que estão apresentando dispneia, ou seja, falta de ar, tosse produtiva, febre alta, tem alguma doença crônica prévia, né, como doença cardíaca, doença renal, doença no fígado, esses devem procurar as unidades para atendimento. A partir do momento que você tem uma suspeita, o ideal é que a pessoa já passe a fazer o seu próprio isolamento, ou seja, use máscaras, de preferência fique em casa, evite contatos pessoais para evitar a disseminação da doença nesse momento. Bom, o telefone 0800 para tirar dúvida, eu vou pedir para o Renato por aí, 0800 7722 123, então quem tiver alguma dúvida até pode ligar nesse número. Doutor, qual a explicação para esse surto de gripe agora? Normalmente a gente vê gripe e doença respiratória mais no inverno, no outono, período mais frio. A gente está em pleno verão, calor. Por que esse surto de gripe agora? Olha, as explicações aí dos especialistas da área são que provavelmente essas pessoas acabaram ficando restritas, né, pela própria, o que aconteceu ao longo dos últimos meses, pelo Covid, e que quando voltaram a ter contato, esse vírus se disseminou aí fora do tempo, né? Nós estamos alguns meses antes do que a gente costuma ver ao longo dos últimos anos. Então, provavelmente foi isso, foi um isolamento causado aí pela própria questão do controle da pandemia do Covid, que levou agora a um contato dessas pessoas que ficaram aí guardadas em casa, né? Provavelmente é isso. E a questão da vacina da gripe, doutor, é recomendável as pessoas procurarem? Tem vacina disponível? Qual a orientação? A vacina é recomendada, as pessoas podem se vacinar contra a gripe e existem a indicação, principalmente para pessoas de mais idade, né, os idosos, seguindo aí a recomendação da Secretaria de Saúde do Estado. Nós estamos com... Pode falar. Não, eu ia perguntar se Rio Preto tem a vacina disponível e contra esse influenza, acho que é H3N2, é isso que está? Esse vírus que está circulando, o mais prevalente, aí a gente não tem ainda estudo genético disso, né? Mas esse vírus, que é o Darwin aí, que é uma variante do H3N2, não está disponível na vacina que vem sendo distribuída pelo Ministério. Mesmo assim... Mas ela tem um efeito protetor, né, que ajuda. Ameniza a situação, né?
Doutor, a questão dessa Omicron preocupa a saúde? Qual que é a avaliação? Enfim, o que o senhor pode dizer aí para os riopretenses? Preocupa, sim, em outros países, né, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, a Omicron é uma variante de alta transmissibilidade, ela é transmitida com muita facilidade e Oi? Ok, voltamos. Tinha perdido o contato aí. Voltamos. Então, e ela tem uma alta transmissibilidade e preocupa, sim. Então, os cuidados têm que ser mantidos aí, uso de máscara, lavagem de mãos, evitar aglomeração e provavelmente nós vamos ter um aumento no número de casos, mas o que vem mostrando também é uma menor gravidade, menor sintomas respiratórios, né? As pessoas acometidas por essa variante vem mostrando menor gravidade, uma menor taxa de internação, muito menor do que as outras variantes que a gente já passou, e também ela apresenta menos sintomas respiratórios. Parece que não ataca o pulmão, agora, né, doutor? A gente vive um cenário, Alexandre, a gente vive um cenário de uma alta taxa de vacinação, né? No município, nós estamos com mais de 85%. E isso a gente não sabe como vai ser o comportamento nesse momento. Então, nós temos que ter cautela e ficar atento aí de como que isso vai se comportar. A princípio, parece ser isso, menos gravidade e uma maior transmissibilidade, ou seja, a doença vai ser mais transmitida. O senhor falou da vacina 85%, ciclo completo já, as 3 doses? Segunda dose. Segunda dose. E tem vacina, está disponível, está tranquilo de vacina? A vacina do Covid está disponível em todas as unidades básicas de saúde, né? E nós continuamos num número muito bom de vacinação. Então, isso é importante no nosso meio. Eu acho que isso é o fator mais importante aí para controle da doença. Começo do ano, doutor, já para a gente ir encerrando aqui, no começo do ano não, no começo de dezembro, desculpa, foi desmobilizado tanto o comitê quanto as unidades exclusivas respiratórias. Já se pensa, até por esse surto de gripe, essa variante, em retomar a exclusividade de unidades respiratórias ou no momento ainda não é para isso? O Alexandre, nós também estamos vivendo, né, essas pessoas que ficaram em casa, essas doenças crônicas, elas são muito prevalentes na população e elas precisam ser tratadas. Então, isso foi um efeito colateral de como se controlou e se atendeu esse pessoal do Covid. Uhum. Nesse momento, o que a gente está analisando é a possibilidade de abrir uma unidade respiratória para atender os casos leves, para desafogar as UPAs e UBS. Tá? Quanto a abrir novos leitos, no momento atual, a gente não consegue enxergar isso como uma necessidade das próximas semanas. Mas, se houver necessidade, as medidas serão tomadas. Mas eu acho que o mais importante agora é o que a gente está analisando e devemos tomar medidas quanto a isso, é abrir talvez uma unidade para atendimento de casos de gripe, casos leves, para a realização do exame e desafogar um pouco esse atendimento das UPAs e UBS. Perfeito. Doutor André Baitello, deixa eu perguntar para o senhor, o Rio Preto registrou algum caso de flurona, que é a contaminação simultânea de influenza e Covid? A gente teve casos no Rio, Belo Horizonte, etc. Ainda não. Nós não temos nenhum caso registrado de co-infecção, né? Influenza e Covid. Ainda não. Tá certo, gente. Tá aí o assessor especial da saúde, o doutor André Baitello, falando com a gente aqui sobre esse surto de gripe e a possibilidade da prefeitura disponibilizar uma UBS exclusiva aí para doença respiratória. Doutor, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Alexandre, eu acho que nesse momento a população tem que entender que a gente precisa continuar com os cuidados quanto às doenças respiratórias, esses que foram exaustivamente colocados, né?
evitar aglomerações, uso da máscara e, principalmente, a vacinação. As pessoas têm que entender que a melhor forma de combater e evitar a gravidade das doenças respiratórias são as vacinas. Então, complete o seu ciclo vacinal, mesmo que você tenha tido algum efeito colateral leve, procure o seu médico, tire as dúvidas, mas não deixe de vacinar. É uma oportunidade que as pessoas estão tendo, e às vezes não vai ter uma segunda, porque às vezes adquire uma doença e ela pode adquirir formas graves. Isso não vem acontecendo com tanta frequência como antes, mas é possível. Então, é o momento de se evitar. Não perca a oportunidade de tomar a sua vacina e complete o seu ciclo vacinal. O benefício vai ser para você e para toda a sua comunidade. Sem dúvida. Doutor, muito obrigado, viu? Parabéns aí obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Eu agradeço as informações. Tá, joia. Falou, Alexandre. Abraço. Obrigado a você. Obrigado aí ao doutor. E o que ele disse é importante completar o ciclo vacinal, porque muita gente não volta para tomar a segunda dose, porque teve muita reação na primeira, fica com receio, mas tem que completar aí, porque é melhor ter uma febrinha e um calafrio do que pegar uma Covid grave. É isso aí, gente. Bom, e para a gente terminar o programa, vamos falar da Maria Clara, que é a primeira riopretense de 2022. A bebezinha nasceu nos primeiros minutos do ano, na madrugada do dia 1º, e a Jaque Casanova traz as informações para a gente. Vamos lá. Aos 54 minutos do dia 1º de janeiro, nasceu a primeira bebê do ano de 2022 em Rio Preto, Maria Clara. Com 2 quilos, 864 gramas e 48 centímetros, a bebê nasceu no Hospital da Criança. Maria Clara é a primeira filha de Leonardo Antônio e Ana Beatriz, moradores de Tanabi. A bebê nasceu de parto cesárea após a mãe sentir as primeiras contrações e ser transferida para Rio Preto. Uma surpresa para os pais, porque o parto estava previsto para o dia 6 de janeiro. Este foi o 2º ano consecutivo em que o HCM registra o primeiro bebê do ano e sendo da região de Tanabi. Tá, então, gente, vida longa, Maria Clara e todos os bebezinhos que nasceram, que vão nascer esse ano, né? E essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele vai ser reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã às 7 horas da manhã. Esse programa fica disponível também nas nossas redes sociais, fica lá no YouTube e também no Facebook. Estamos lá como TV Câmara São José do Rio Preto e no Facebook como Câmara de São José do Rio Preto. Lembrando sempre que você pode mandar mensagens aí pra gente, sugestão de pautas, de entrevista, etc., pelas nossas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp. Vamos lembrar o número aí, é o 991637905, e que todas as informações do Legislativo de Rio Preto você encontra tanto no nosso site, no riopreto.sp.leg.br, e também no nosso Instagram. Estamos lá como Câmara Municipal de São José do Rio Preto. É isso aí, gente. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa.